Olá, boa tarde. Esse é o Inova Saúde Podcast. Eu sou Fabiana Prado, fisioterapeuta, e hoje eu estou com a Paula Fittipaldi, nutricionista. Bem-vinda, um grande prazer te receber. Queremos saber sua história, sua vida. Conte-nos por que você quis fazer nutrição. Gratidão pelo convite. Meu nome é Paula Fittipaldi, sou formada há mais de 15 anos, me formei no Centro Universitário São Camilo. E aí depois, logo que eu me formei, fiz pós-graduação em nutrição clínica. Também tive experiência no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas em São Paulo, onde a minha visão de mundo mudou muito, né? Que eu trabalhei com moradores de rua, com Nossa, alcoólatras, foi bem legal, com dependentes químicos, com mulheres obesas, com compulsão alimentar. E aí, depois disso, sempre fui autônoma, trabalhei em vários hospitais também e sempre atuando na área clínica, né? O meu propósito é ajudar as pessoas a reencontrarem saúde, bem-estar e autoestima. Bom, tô morando há 5 anos em Peruíbe, vim para cá na pandemia e desde então faço teleatendimento, atendo também aqui em Peruíbe e há 2 anos fiz a minha especialização em dietoterapia da medicina tradicional chinesa, onde eu venho evoluindo esse tema no meu Instagram. Nossa, que também. legal, bem diferente, né? E por que eu fiz a especialização? Há 3 anos atrás eu tive uma infecção no meu nariz, onde eu fiquei 3 meses com o nariz parecendo uma batata. Jura? E eu não entendi o porquê. Eu pensava, olha, eu durmo bem, tenho um estilo de vida bom, me alimento bem, faço atividade física, e aí eu fui entender os desequilíbrios dos elementos pela medicina tradicional chinesa para entender o porquê que o meu corpo estava gritando a questão da inflamação. E há um ano, meio menos um pouco, eu iniciei também uma pós-graduação em nutrição esportiva, porque eu amo esporte. Surfo, vou para academia, ando de bike, corro, então o esporte faz parte da minha vida, até porque no passado eu tive um diagnóstico de fibromialgia e tá ali sempre, né, liberando serotonina, endorfina, é muito importante também para processos de depressão, que eu também já tive, acho que quem não passa, né, por isso, depressão, ansiedade. E aí a segunda pergunta, né, que você me fez é por que eu fiz nutrição? Gente, porque eu sempre tive problema com peso. Jura? Sempre, Você é sempre. tão magrinha? Não, eu sempre tive. Antes de fazer a nutrição, eu pegava aquelas dietas de revista e fazia todas, mas sempre tinha um efeito sanfona e voltava para o peso original. E aí eu fui entendendo que não é só o que você come, e sim o seu estilo de vida e tudo que envolve. E aí agora, há 3 meses, eu tenho me aprofundado também muito na saúde da mulher, porque eu tive diagnóstico de endometriose e eu entendi o porquê dos altos e baixos emocionais, sintomas digestivos, que a gente até vai abordar um pouco mais aqui, explicando o porquê é tão importante, né, o manejo do estresse da mulher, né? Com certeza. Respondi tudo? Respondeu. Super respondeu. Vamos falar do estresse e do comportamento? Quando a gente pensa em estresse, né, principalmente na mulher, a mulher ela produz mais cortisol e adrenalina. E isso, Fabi, causa um desequilíbrio na parte hormonal da mulher, né? Então, dependendo aí do período do ciclo, nós mulheres ficamos mais ativas na fase onde a gente produz mais estrogênio, aí depois vem o período da ovulação, depois começa ali a questão da progesterona, e aí a mulher começa a ficar mais irritada, com menos ânimo para fazer as coisas. E eu acho que quando a mulher ela consegue, né, entender essas fases e equilibrar esses ciclos, ela consegue viver melhor com ela e com o mundo. Com certeza. Não é? Você tem muita TPM? Não. Como é que é? Não tenho muita TPM, não. O que eu tenho eu tenho uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça bem intensa, um ou 2 dias antes da menstruação, mas não. Eu sou uma pessoa privilegiada, vou te falar, viu? Porque todas as minhas amigas praticamente sofrem muito de TPM. Sempre sofreram desde a adolescência. Eu nunca percebi isso em mim. O que eu percebo mesmo é essa cefaleia antes. E
Agora que eu tô numa fase de compulsão alimentar também, né? É legal você falar sobre a Mas assim, em compulsão. relação ao humor, eu nunca tive alteração de humor que eu percebesse, por exemplo. Mas a parte da comida, sim. Eu nunca gostei de doce, por exemplo. Agora eu tô numa fase que eu tô virando uma formiga. E você sabe por que que isso acontece, né? Não. Porque assim, Conta aí. junta o estresse, aí aumenta a produção de cortisol, ativa um eixo que chama hipotálamo, hipófise, adrenal. E aí isso faz com que tenha a questão do cortisol mais alto, e aí faz com que tenha esse desequilíbrio hormonal, né? Dependendo também da idade da mulher ou da fase que ela está. E aí vem esse desejo por comer mais doce, né? Vontade de comer mais carboidrato. Aí isso aumenta também o pico de glicemia e vai virando uma bola de neve. Por isso que é importante estar sempre fazendo os exames laboratoriais, ir direitinho no ginecologista, fazer o acompanhamento hormonal, porque às vezes uma coisinha que está alterada vai virando uma bola de neve. Às vezes uma insulina mais alta, o horário que você faz a última refeição também, ou períodos muito prolongados de jejum. Então isso já é uma dica aí, galera. Evite jejuns prolongados, né? Procure sempre estar indo no médico, fazer os exames direitinho, fazer atividade física que libera mais endorfina, né? Dormir bem. Tem estudos que mostram que quando você dorme horas a menos, aumenta 24% a sua fome no dia seguinte. Sim. E pode estar relacionado com essa compulsão alimentar. Faz sentido isso para você? Total, total. Eu queria que você falasse também dos efeitos de comer muito tarde. Tem gente que janta meia-noite, né? Nossa. Bom, vamos lá. Comer muito tarde. Primeiro que pela medicina tradicional chinesa, que eu não podia deixar de falar, o horário do fígado de processo de detoxicação é das 9 às 3 da manhã. Então, comer após este horário, você tá o quê? Sobrecarregando esse órgão e tá sobrecarregando o elemento madeira. E também pela medicina oriental, ocidental, perdão, pela medicina ocidental, comer após as 9 horas da noite aumenta o pico glicêmico e aumenta a probabilidade de ter aí uma pré-diabetes, né, alterações da produção de insulina. Então, o ideal é você jantar mais cedo, né? O pessoal fala bastante de jejum intermitente. Eu, particularmente, prefiro um jejum de comer, jantar 5, 6 horas da tarde e não comer nada até o dia seguinte e você tomar um bom café da manhã para te dar energia, né? Por exemplo, você falou da compulsão alimentar. Às vezes pode estar atrelado com um café da manhã pobre em proteína, né? Em excesso de carboidrato, ou às vezes não realizar o café da manhã. E aí isso pode gerar uma ansiedade, uma compulsão mais tarde do dia. Faz sentido? Faz, super faz. Porque tem muita gente que não tem fome de manhã, né? É porque acostumou o corpo. E aí você vai ver os desequilíbrios que a pessoa tem, às vezes irritabilidade, excesso de pensamento, às vezes compulsão noturna. E isso está muito relacionado com o baço, pela medicina tradicional chinesa, que é o elemento terra em desequilíbrio. Então, o horário dele é das 9 às 11 da manhã. Então, se a gente não nutre ele, ele acaba ficando em desequilíbrio e trazendo todos esses sintomas. E um baço, para ficar nutrido, ele gosta de de alimentos quentes, né? E ser nutrido nesse horário. Alimentos também de cor amarela e sabor adocicado. Ó, já tô dando umas dicas da medicina tradicional chinesa, e nem era ideia, né? Super dicas, mas tá vendo? É assim mesmo, os assuntos vão indo e vai fluindo, tá tudo certo. Eu queria que você falasse da fome física e da fome emocional. A fome física é aquela que às vezes vem, a gente sente, né, o estômago roncando e que se eu comer qualquer alimento vai resolver essa sensação, né, de estômago roncando, de fraqueza. A fome emocional é aquela que do nada aparece, não sei se é isso que acontece com você, e é por algum alimento específico. Então, nossa, tô com vontade de comer chocolate. E aí, às vezes, a pessoa acaba comendo e ela fica com aquela sensação de culpa por ter comido um chocolate. O morango do amor. O morango do amor. Ai, meu Deus, alimento extremamente inflamatório, cheio de leites e derivados que aumenta muco, sobe o pico glicêmico. Mas
é aquilo, equilíbrio. Se É. você souber, né? Será que comer direto um morango inteiro do amor? Né? Pode também, uma outra dica é comer um pratão de salada na hora do almoço, né? Que aí você consegue ali Dá uma equilibrada. né, a parte glicêmica, né? E aí você vai, come de sobremesa, mas não todo dia também. É o equilíbrio, né, Sim. das escolhas. Você viu que estão fazendo um fit? Eles estão misturando whey, pega o morango, mistura o whey, protein com alguma outra coisa que eu não lembro. Tipo, pra fazer o brigadeiro branco, aí faz. Ah, mas eu acho que não deve ficar tão Ah, gostoso. com certeza não, com certeza. Às vezes é melhor você chegar e comer algo que você tá com vontade e matar a lombriga do que você ficar Sim. boicotando o cérebro e aí quando você vem, em vez de comer um morango do amor, você comeu 30 do fit, aí vai dar no mesmo. É verdade, com certeza. Bom, eu experimentei, amei também, já quero longe você de tem mim. que experimentar meus docinhos, você vai amar, que a gente vai falar no final. Ai, com certeza, curiosíssima. Vamos falar de saúde da mulher. Ah, queria que você contasse a sua história da endometriose, que é bem legal a gente falar sobre isso, né? Tipo, isso é uma coisa que muitas mulheres vão se identificar com isso, com certeza, com a sua história. Nossa, Fabi, foi assim incrível, porque hoje eu tô com 37 anos e, na verdade, quando eu fiz a nutrição, eu sempre tive problema, né, com alimentação, sempre fui acima do peso, sempre gostei muito de doce. Na minha adolescência, tive que fazer tratamento para depressão, porque eu sempre tive essa sensação de tristeza, de cansaço. Tudo que eu comia, minha barriga ficava extremamente inchada e aí eu fui sendo bem seletiva com a minha alimentação. Eu não bebo, não como glúten, não como lactose. O açúcar acaba sendo às vezes um pouco meu desafio, mas eu tento evitar. Mas aí chegou um momento, e aí a gente vai ficando mocinha, né? Aí tem aquela fase do anticoncepcional, aí depois do DIU, né? E aí há uns 4 anos eu tava com o DIU de cobre e muita cólica. O meu ciclo, assim, minha menstruação muito intensa mesmo, dores de cabeça, vontade de comer doce, compulsão, irritabilidade, humor altos e baixos, e eu não entendi o que estava acontecendo. Minha barriga estava muito inchada, aí eu comecei a falar, poxa, mas eu como certo, tudo que eu comia estava me fazendo mal. Aí, olha que coisa, eu fui em vários médicos ginecologistas reclamar da minha TPM, né, da minha alteração de humor. Ah, não, essas dores que você relata é fibromialgia. Você não está se vitimizando para chamar a atenção das pessoas? Aí eu falei, não estou me vitimizando, eu sei diferenciar quando eu tenho algo ou não. Por isso que é muito importante você ir num profissional que escute a sua queixa. Aí eu fui num gastro maravilhoso, me pediu todos os exames e ele me pediu um exame que eu nunca tinha feito, que é a ressonância nuclear magnética. De preparo péssimo, com preparo intestinal. De abdômen? De abdômen, Ah, tem um tá. preparo intestinal, que você tem que tomar laxante, aí eles colocam... Vixe, é bem ruim. Mas fiz o exame e deu endometriose. E aí foi a peça que faltava no quebra-cabeça, né? Para eu entender todos esses sintomas. A minha irritabilidade, o meu cansaço, a minha distensão abdominal, tudo que eu comia. E como eu estava falando, né, essa questão intestinal me trouxe as restrições. Eu não comer glúten, lactose, né, carne vermelha me pesava demais. Quando eu comia, eu ficava horas digerindo. O que você tinha no intestino? Estava relacionado com endometriose, porque a endometriose, o que acontece? É o sangue, na hora que descama o endométrio, em vez dele sair pela menstruação, ele estava indo para minha pelve. E aí ia aumentando o processo inflamatório. Por isso que a barriga sempre estava distendida. Na verdade, não era o intestino, mas é essa região aqui que sempre estava inflamada por causa do sangue local que ia se formando a cada menstruação. Aí agora eu tirei o DIU. Mas você tinha alteração intestinal? Não. Até que não. Tá. Era mais a distensão abdominal e muitos gases. Aí agora eu tirei o DIU de cobre, fiquei 1 mês sem o DIU. Melhorou muito minha menstruação, as cólicas, porque eu tinha cólica todos os dias. Imagina uma mulher viver com cólica não dá, 24 horas. Não dá. E aí agora eu tô iniciando um tratamento hormonal para ver se eu melhoro, né? Por quê? Porque a endometriose, ela é uma doença estrógeno dependente. Ela aumenta a produção de estrógeno
e tem uma menor produção, ela inibe a produção de progesterona. E a progesterona é um hormônio que está relacionado com a sensação de bem-estar, né? Ela ativa o GABA, que são neurotransmissores do relaxamento. E aí faz com que a mulher fique mais calma, se sentindo melhor, né? E aí, imagina, 37 anos normalizando isso. E é legal eu falar um pouco da minha história, porque quantas mulheres não chegam, né, para os ginecologistas com essa queixa, né? E os profissionais normalizam dor de cabeça, Normaliza. cólica em excesso, o fluxo muito intenso, né? Aquela coisa que te tira da sua rotina, que faz você não ter vontade de fazer nada, atrapalha o seu rendimento na atividade física. E o fluxo intenso causa outros problemas, as né? mulheres ficam anêmicas, ficam fracas, o ferro cai, ela fica sem disposição, e aí causam outras coisas. Aí vai no psiquiatra, é diagnosticado com depressão, que na verdade muitas vezes é falta de ferro. Parte hormonal, gente. Procurem profissionais que entendam da parte hormonal, não tenham medo. Por exemplo, a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma menor produção estrogênica. É importante sim, não em 100% dos casos, porque tem ali os pró-indicativos, às vezes, para quem tem câncer de mama, miomas, mas é importante você ir num profissional que te olhe de forma integrada. Aliás, a Fabi aqui é uma físio maravilhosa, que trabalha de forma integrativa, e eu acredito nisso. Mas é isso mesmo, né? Fabi. Nós somos um todo, né? Sim, eu como nutricionista, eu procuro trabalhar de forma integrativa, porque uma coisa está totalmente relacionada com outra, né? Com certeza. Uma das coisas que, só para puxar um gancho que você perguntou da compulsão alimentar, quando a gente pensa em estresse, né, em alimentação, a gente tem que entender também como é que tá a saúde intestinal dessa mulher. Por quê? Porque ela tem uma relação direta, né, com a nossa parte mental, com o nosso cérebro através do nervo vago, que traz essa sensação. Então, se a pessoa ela come um monte de gordura, alimentos industrializados, excesso de bebida alcoólica, açúcar, isso desequilibra essa microbiota e aí baixa imunidade, né? Aumenta a inflamação. Então é muito importante, assim, né, ter uma alimentação balanceada, com alimentos naturais, né, com alimentos como fruta, verdura, legume, evitar os industrializados que têm baixo aporte nutricional, né, para que você consiga ter um manejo melhor do estresse. É um grande desafio isso, eu vejo aqui com os meus pacientes. Você abordar essa questão do eixo intestino-cérebro. Muitas pessoas têm resistência com alimentação, embutidos, gente. Por mais que tá aí, tá sendo provado, a ciência tá mostrando, né? Muito inclusive fator cancerígeno. Total. E as pessoas não querem parar. Sim. Não querem. De comer. Eu amo o salame, eu amo a mortadela. Então, mas eu acho que é importante isso, né? Passar com o nutricionista, porque o nutricionista, ele vai negociar com você, ele vai te orientar, ele não vai tirar, eu amo a mortadela. Tá, a gente sabe que é um alimento ultraprocessado, que até pelo próprio Guia da População Brasileira é orientado evitar, mas se aquilo faz parte, é importante, é um comfort food para a pessoa, precisa comer todo dia? É o que eu falo, precisa comer pão com glúten todos os dias para você todo dia ir lá inflamando o teu corpo, aí o corpo é igual um copo. Eu inflamo, de repente transborda. Exato. Aí as patologias vêm aparecendo e aí elas querem que os profissionais sejam bombeiros, apaguem o incêndio. Poxa, faz sua parte. Procura a orientação do nutricionista porque ele vai segurar na sua mão e ele vai trabalhando estratégias para poder equilibrar as escolhas alimentares. Sim, não é? Com certeza, sem dúvida. Mas é algo cultural, né? Ainda social. Exato, mexer com a mente, né, das pessoas, com o costume, né? Anos com aquele tipo de alimentação, de acordar e tomar café com leite e pão com manteiga. Sim. Né? Nada de proteína. Sim, nossa, nada. Coloca um ovinho ali no meio. Eu sempre falo para os meus pacientes, come um ovo de manhã, por favor. E isso eu tenho conseguido introduzir, assim, óbvio, né? Não sou nutricionista, mas é que isso impacta muito na reabilitação física também, né? Às vezes uma dor no joelho, dor nas costas,
né? Uma dor no ombro. Eu falo para os meus pacientes, come um ovo de manhã, introduz um ovo, vai te fazer bem, vai te ajudar, vai me ajudar também. E as pessoas acham que um copo de leite tem proteína. Não, gente, você está inflamando o corpo todo dia. Exato, ali. melhor comer ovo. Oh, com certeza. Vamos falar de humor, ansiedade. Então, o humor e a ansiedade, né? A gente já começa logo pensando na questão do intestino, né? Porque se você sabia que no intestino, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, por isso que é importante o equilíbrio intestinal para ter uma melhor resposta ali através do nervo vago, né? E também eu acho que quando a gente pensa em ansiedade, hoje estudos mostram, né, Fabi, que atividade física é fundamental. Você movimentar o corpo, liberar endorfina, né? Tá em contato com a natureza também, pôr o pé na grama. Olha só, adepta ao aterramento. Com certeza! E ter alimentos também que possam trazer aí, né, um pouco mais de triptofano, que é o precursor da serotonina. Então, por exemplo, grão de bico, aveia, semente de abóbora que tem nas granolinhas que você vai ver, o ovo também, né? Então, esses alimentos que são a banana, precursor de triptofano, é interessante inserir, né, Nossa, na alimentação. Super interessante. E isso ainda, eu percebo que as pessoas ainda têm uma resistência na aceitação, né, desse tipo de conduta. Tipo assim, um paciente que em depressão, eu atendo muitas pessoas, né, com questões de saúde mental. Eu falo para pisar na grama, a gente tem um mar aqui, gente, vai caminhar na praia, não precisa ir sempre, mas vai uma vez por semana, eu peço, vai uma vez por semana. A minha terapia é andar de bicicleta, eu boto o meu fone e vou. Então, eu falo assim, ó, vai caminhar na praia, vai fazer atividade física e vai para uma nutricionista. Porque tem essa questão alimentar, intestinal. Né? Exato, a questão do intestino. E isso dá resultado. Com certeza. Dá muito resultado e as pessoas reduzem medicação quando tá tomando medicamento ansiolítico, antidepressivo. Sim. E desmamam. Eu já vi muitos pacientes desmamarem. É incrível. Uma outra coisa também que é bem importante, Fabi, quando a gente pensa em estresse, ansiedade, fome, compulsão alimentar, é olhar para o sono da pessoa. Sim. Né? Respeitar o ciclo circadiano. Né, vai escurecendo, o nosso corpo naturalmente produz um antioxidante poderosíssimo que é a melatonina, que é um hormônio que induz ao sono. Então, ficar longe disso aqui de noite. Ai, gente, eu acho que esse é o mais difícil, né? Porque as telas azuis, né, ela fotoestimula o nosso cérebro. Tem um estudo falando que 72 horas sem o celular muda processos neurais tem um nome, accumbens, eu não vou saber de falar direito, mas muito legal o estudo, mostra a diferença que é do antes e 72 horas depois sem você mexer em nada do celular. Ai, que legal, eu vou querer ver isso tudo aí, eu vou compartilhar aí no final de semana. Eu vou compartilhar com você de um médico 3 dias legal. sem olhar o celular. Ai, é maravilhoso. E aí uma outra dica que também pode ajudar, às vezes as pessoas não conseguem dormir, né? Então eu sempre oriento 9, 10 horas, já baixar as luzes da casa, evitar mexer no celular, ver televisão, também muita gente vê TV, evitar comer tarde da noite, fazer um chazinho de camomila, melissa, passiflora, mulungu, né, que vai... A higiene do sono, né? A higiene do sono. E a forma como você vai dormir determina muito como vai ser a sua manhã no dia seguinte. Sim. Né? Tô com muitos pensamentos na cabeça, escreve, faz um diário. Então, a gente vai buscando estratégias. Usar o óleo essencial de lavanda no travesseiro também. Né? Você até pode falar mais dos óleos essenciais. Eu amo, eu uso muito. Os hidrolatos também, os vibracionais, são bem interessantes. Eu vejo muito resultado com isso. Nossa, ó, chá de mulungu, lavanda no travesseiro, gerenciamento de estresse, atividade física, alimentação equilibrada e higiene do sono. Gente, isso faz... É o básico. É um combo que faz muita diferença na vida da pessoa. É o básico e é a orientação que a gente sempre dá, né? A pessoa às vezes não sabe por onde começar.
Começa pelo básico. Exato. Vai fazendo uma mudança a cada 3, 4 dias. Sim. Né? Então, o básico, que é exatamente isso que você falou, para depois ir para níveis mais hards, né? Exato. Você sabe, Paula, eu não acreditava nada disso, né? Eu sempre trabalhei em hospital, eu trabalhei 22 anos em UTI. Nossa! E eu era totalmente cética, né? Não acreditava nada disso, esse negócio, essa vibe de natureza, eu achava Tem muito médico que pensa assim, eu sabia? pensava, eu achava tudo era uma grande besteira, uma grande idiotice. Até que na pandemia, né? Eu perdi o meu irmão, eu entrei numa depressão profunda. E aí eu morava em São Paulo, eu trabalhava na UTI de Sírio-Libanês. E eu pedi demissão e vim morar em Peruíbe com a minha mãe. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde mental, né? Aí comecei a caminhar na praia, comecei a fazer yoga, e comecei a estudar, porque eu queria me tratar e eu não queria me encher de remédio. Sim. E aí eu comecei a estudar floral, estudar óleo essencial, né? Mudei minha vida. E isso foi tão efetivo no meu tratamento que aí eu comecei a atender os meus pacientes dessa forma. E foi assim, foi maravilhoso, foi libertador. E a gente não para nunca de estudar, né? Sim, e é muito importante às vezes a gente passar por processos desafiadores, porque às vezes ele é um início de uma nova jornada. Exato, é um acorda para a vida. E é a partir do momento que a gente... Não que a gente saiba a verdade absoluta, mas... É importante a gente entender os caminhos que nos ajudaram a sair do A para ir para B e levar isso adiante. Sim, porque, infelizmente, a indústria farmacêutica quer o quê? Te socar remédio o tempo inteiro. Tem casos e casos. Mas eu acredito muito nas práticas integrativas para tirar um paciente de uma depressão, de uma crise de ansiedade que eu já tive também. Sim. E vir morar em Peruíbe, olha, fez incrível, total diferença para mim. Quando eu vim para Peruíbe, eu parei de tomar. Eu tomava 4 remédios para depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Olha. E hoje é só na parte natural, meditação, yoga, atividade física. 9h30 da noite eu já estou procurando dormir. Isso faz uma diferença absurda. E mesmo trabalhando tudo isso, eu via alguns sintomas que aí eu fui investigar e entendi a questão da saúde da mulher, da endometriose, que nunca ninguém tinha feito nenhum exame específico, né, para investigar. Então, eu acho que isso é muito importante, a mulher se autoconhecer. Saber que não é normal você ter dor de cabeça ou ter cólica. É importante, assim, você questionar, né, às vezes algumas condutas, porque às vezes o médico te olha de forma superficial. E na verdade o problema é diferente. Mas claro que procurando ter um estilo de vida mais saudável, fazendo o básico, você já melhora muito. Não que às vezes você resolva 100%, mas você já ameniza, você já melhora e aí você vai, parece que se viciando nesse estilo de vida mais saudável, porque te faz muito bem. Sim, com certeza. Nossa, faz total diferença, né? Muda a vida da pessoa. Sim. Que legal, muito bom. E aí, aproveitando, né, falando da saúde da mulher, da endometriose, né, que pode ser um assunto para um próximo podcast, que é o ciclo das sementes, que aí a gente utiliza certas sementes na fase folicular e certas sementes na fase lútea, porque isso ajuda, né, a regular a produção estrogênica de progesterona. Mas pensando em alimentos com propriedades que possam ajudar você, eu tenho uma empresa, Fabi, que chama Amaré Fit, que é Amar de Maré, de Marcelo, que é meu companheiro querido, maravilhoso, e de amor, né, de amar, e Fit, que é o meu sobrenome Fittipaldi, então ficou Amaré Fit. Que legal. É uma empresa que a gente tem 5 produtos agora, então a gente começou num evento que teve aqui em Peruíbe, que a gente fazia o Delícias em Camadas. Aliás, eu trouxe ele de presente para você degustar. Muito obrigada. Ele é um doce, Fabi, olha que lindo. A base é biscoito de maisena sem glúten, pasta de amendoim com nibs de cacau, caramelo de tâmara, aí banana e chocolate sem lactose e sem açúcar. Você gosta de todos esses ingredientes, né? Porque tem um povo que não gosta de banana.
Eu gosto. E esse doce é o carro-chefe. E aí também tem um outro docinho que a gente faz, que é os docinhos de festa, que eu não tinha pra trazer, que eu só faço com frutas secas e castanhas. Então é beijinho, cajuzinho, Que lindo, olho de adorei. sogra. Ele é bem delicado e bem bacana. E aí depois a gente desenvolveu as granolas, que estão relacionadas com as sementes. Eu amei. Aí essa daqui é a granola, eu quero muito que você deguste. Essa daqui é a granola salgada, que as sementes são germinadas. Quando a gente germina as sementes, a gente potencializa o poder nutricional delas 500 vezes. Então aqui tem o trigo sarraceno, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, gergelim e amêndoas, que é rico em cálcio, que é ótimo para a saúde óssea da mulher. E aí tem levedura nutricional. Quer degustar? Posso dar um Quero. pouquinho para você? Pode. Pode ser na sua mão, num potinho. Vamos lá. Tarararam. Experimenta. O pessoal come no ovo, na salada, em incrível. cima de fruta. E Que aí tem a delícia. doce. Aí a doce a gente põe em cima da frutinha, pode ser? Para Muito você bom. degustar? Pra gente degustar. E a doce são as mesmas sementes, tudo sem glúten. E eu adoço com Amei isso aqui. tâmara, banana, mamão, maçã, coco em lasca e uva passa branca. A gente vai pôr na frutinha para comer. Vamos e é pôr. isso, meu amor. Eu trouxe também para apresentar um pouquinho da Maré Fit, trouxe seu presentinho. Adorei. Amei. Muito e obrigada. agradecer esse bate-papo incrível. Amei, amei. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Você vai amar a doce. Vamos pôr na frutinha. Vamos pôr. Amei, obrigada, gratidão. Obrigada por ter você aqui. Venha mais vezes, que a gente tem muito assunto para falar. Bora! Eu também tenho um presente para você do Inova Saúde Podcast. Uma adoro. lembrancinha para você. Gratidão! Para você voltar mais vezes. Venha. Ai, que legal! Que é um raspador de língua e uma pulseira de hematita. Ai, gente, é muito importante É. raspar a língua, você tirar as toxinas. Ai, obrigada, meu amor. Amei, sua linda. E é pulseira do quê? Hematita? Hematita. É bom para quem tem baixa de ferro, porque ela faz uma liberação de ferro. Ai, adorei, combina com a minha pulseira. E conta pra mim, qual que é os benefícios dessa pedra? Então, essa é a hematita. Hematita. Ela tem uma liberação bem lentinha de ferro, desse mineral. E aí, é muito bom para quem tem anemia, quem tem hemoglobina baixa, Olha, e hoje deficiência de ferro. hoje eu fui fazer a infusão de de ferro. ferro endovenoso, né? Por conta do DIU que eu usava, eu tinha muito sangramento. Eu ficava 7, 10 dias. Aí a moça colocou e falou assim, isso daí eu perdi em um dia. Nossa. Então, eu também. Eu também tinha uma deficiência enorme de ferro, comecei a usar e melhorou muito, assim. Que legal. Ela tem uma liberação lenta e ela tem que estar em contato com a pele, tá? Aí ficou larga, o que eu faço? Quando fica larga, você abre ela, você tira uma pedrinha, dá um nozinho de novo, porque ele tem que ficar em contato com a pele. Se ficar larga, ela não libera a partícula de ferro, tá? E aí, você pega a pedrinha e coloca dentro da água, faz uma água solarizada. Coloca no sol, numa garrafa de vidro. O que é água solarizada? A água solarizada é água comum, filtrada, que você Põe no coloca numa garrafa, tem que ser garrafa de vidro, tá? Sim. E aí você coloca no sol e aí as partículas do sol, os raios solares, eles solarizam, energizam aquela E aí água. com a pedrinha Com vai... a pedrinha potencializa e tem liberação de ferro, ajuda muito quem tem anemia. Babado! Bem legal. Adorei. Adorei, obrigada. Eu faço todos os dias pra mim. Acordo, vou lá, coloco a minha garrafinha lá no sol, quando dá meio-dia eu retiro. Que legal, adorei. Muito obrigada, querida. Nada, eu que agradeço a sua presença, Ai, sua participação. demais. Obrigada. Ai, volte gratidão sempre. maravilhosa. Obrigada, você também. Adorei isso. Então, esse foi o Inova Saúde Podcast com a Paula Fittipaldi, nutricionista, que veio trazer ótimas informações pra gente. Beijos, compartilhem, nos sigam nas redes sociais.